só mais uns instantes, eu tô com um probleminha aqui para compartilhar, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Shalom, pessoal. Bom dia a todos os irmãos. Tivemos um problema aqui no link antigo. Hoje eu quero falar aqui do sacrifício, aleluias, do sangue de Jesus. Irmãos, nós vamos utilizar o texto de Lucas, capítulo de número 23, para essa live. Lucas, capítulo de número 23. Eu peço desculpa aos irmãos ao atraso, eu tive um problema aqui nos links do aparelho, mas graças a Deus agora parece que vai dar certo. O texto vai dizer dessa maneira assim, a partir do versículo de número 12. Herodes e Pilatos até ali eram inimigos. O texto está dizendo que havia inimizade entre Herodes e Pilatos. Naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que está incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Pilatos era entendedor de lei. Pilatos conhecia a lei romana. Apesar da lei romana não ser tão justa, mas ainda tinha um pouco de justiça. Não eram povos bárbaros. Não eram povos que cometiam atrocidades sem que houvesse um julgamento. Então Pilatos disse: esse homem aqui que vocês estão falando, que está incitando a rebelião, que está fazendo tudo isso que vocês estão falando, ele não tem nenhuma base nas acusações que vocês fazem contra eles.
Ele era puro, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem sujeira. Era Deus dizendo: o sacrifício já foi examinado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós, como podem ver, e nada fez que mereça a morte. Nem o próprio Herodes, rei, de Israel naquele tempo, um rei levantado pelos romanos, é claro, Herodes era um fantoche de Roma, mas mesmo assim ele não achou nada que fizesse com que Jesus merecesse a morte. Por mais que um rei seja ruim, ele tem uma capacitação de conhecer as pessoas, porque ele lida com pessoas todos os dias, problemas, situações adversas. E nem Herodes, que era um rei tirano, encontrou algo que pudesse condenar a Cristo. Então no verso 16 agora vocês vão entender por que Jesus passou por aquela surra, por que Jesus apanhou daquela maneira antes de ser crucificado. Vocês vão ver aqui no verso 16 Pilatos falando: portanto eu o castigarei e depois o soltarei. O propósito de Pilatos é que todos ficassem horrorizados com a surra que Jesus ia levar, porque eles tinham chicotes romanos com bolas de chumbo, com pontas de ossos. Era uma punição terrível para aquela época. E uns chegavam até morrer, mas não era o propósito de Pilatos. O propósito de Pilatos era que eles se sensibilizassem, vendo o castigo que Jesus ia receber, e depois ia soltá-lo. Isso é só uma introdução para nós entrarmos aqui na palavra, tá bom? Então, agora o que acontece? Agora Pilatos ele vai dizer que no dia da festa para Páscoa, um preso podia ser solto. E aí ele disse para que eles escolhessem entre Jesus e Barrabás. Para quem não sabe, Barrabás era um assassino, matava judeus, matava romanos, era rebelde, era ladrão, era tudo de ruim. Barrabás, tudo que não prestava estava dentro do homem. Mas o povo escolheu Barrabás. Como nos dias de hoje, o mundo também prefere o errado. O mundo prefere quem está na contramão da vontade de Deus. Mas não é o foco da mensagem hoje. E nós podemos entender também que nós somos o Barrabás. Por quê? Porque o Barrabás tinha tudo para morrer. Somos pecadores, somos falhos, e não vamos querer achar que um é melhor que o outro, não, porque todo mundo é pecador e cada um tem um pecado diferente, e não deixa de ser pecado. Somos falhos, somos errantes, merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia descreve. Mas nesse dia Barrabás foi solto. E Jesus, que era puro, sem mancha, sem pecado, sem mácula, como até o próprio Pilatos constatou, e o próprio rei Herodes, foi entregue no meio do meu e do seu lugar. Em vez de ser eu e você, ele foi no seu lugar. Era para nós estarmos lá na morte, e não Jesus.
O texto está querendo dizer a misericórdia de Deus. Deus não era obrigado a sacrificar filho nenhum por ninguém. Deus não era obrigado a entregar filho por ninguém. E por que ele entregou? Porque ele amou o mundo. Porque ele agiu de misericórdia. Então o mínimo que você tem que fazer para Deus é o melhor. O texto vai dizer assim agora, que Barrabás ele havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Uma rebelião, tá? E desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandá-lo castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão e entregou Jesus à vontade deles. Olha só, mesmo depois de Jesus tomar uma surra, todo rasgado, machucado, o povo ainda escolheu a morte dele. Irmãos, nós muitas das vezes achamos que o melhor caminho é o caminho mais fácil, não é. O melhor caminho é o caminho mais difícil. Jesus sabia que ele ia ter que passar por esse caminho para que houvesse hoje a libertação dos povos da terra, para que houvesse hoje a igreja dele. Ele sabia que somente o sacrifício dele poderia anular todo o poder que Satanás tinha sobre a terra e toda a maldição que veio do pecado. Ele se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, depois de apanhar fortemente, tomar chicotadas, está com a pele deslacerada, o livro de Isaías fala mais: arrancar um pedaço da sua face, arrancar um pedaço da barba dele, porque muitas pessoas não pregam e não falam isso, mas a violência que Jesus passou foi terrível, de crucificação, foi algo horroroso. Se tivesse filmagem naquela época, ninguém hoje conseguiria assistir. Foi horrendo. Carne dilacerada. Aquele filme A Paixão de Cristo, ele chegou um pouquinho perto do que Jesus passou, só um pouquinho, porque o que Jesus passou foi muito pior. E eu sou detalhista, eu posso te dizer isso. Imagina um chicote romano com bolas de chumbo e pontas de ossos, cortando a sua pele igual um bisturi, dilacerando tudo, rasgando tudo. Imagina seu corpo querendo agora entrar em hemorragia, o sangue jorrando, querendo entrar numa condição chamada hipotermia, porque o corpo com a pele dilacerada, a temperatura não é o mesmo e a perca de sangue é grande. Então Jesus estava no início de uma hemorragia, com a carne das pernas, os músculos das pernas todos expostos, a carne estirada. Como eu disse, o rosto não tinha mais um pedaço, porque a barba foi arrancada. Eles arrancaram um pedaço do rosto de Jesus, puxando a barba. Puxa o cabelo de alguém para você ver se não vai machucar. Eles pegaram literalmente e arrancaram. Ainda colocaram uma roupa nele, uma túnica preguenta, ou seja,
aquilo encostou com a carne, aquilo pregou. Vocês já viram quando a gente tira aquelas bandanas de curativo, que sai um pedaço de pele do machucado da gente, aquilo grudou naquela roupa. Vamos ser mais detalhista, porque o Espírito Santo quer que eu seja detalhista em você. Imagina uma coroa de espinhos, não é qualquer espinho não, era um espinho desse tamanho assim, sendo encaixado na sua cabeça, e aonde passava, onde tem vaso sanguíneo, aqui tem vasos, ó, que é a face, é o rosto, rasgando em vários lugares. Fora a pressão, que também tipifica Jesus levando a maldição da terra, porque a terra só teve espinhos depois que foi amaldiçoada. Quando Adão saiu do Éden, que Deus amaldiçoou a terra, a Bíblia fala que as plantas nasceram espinhos. Então era Jesus levando a maldição da terra. Sacrifício. Jesus podia ter dito, não vou fazer isso. Mas ele disse, Pai, contudo seja feita a sua vontade. Lá no Getsemane, lembra? Quando ele suou sangue. O inferno inteiro comemorando. Uhul, matamos o Filho de Deus. Pegamos ele numa emboscada. Deu tudo certo. Daqui a pouco o mundo é nosso. Daqui a pouco nós dominamos tudo. O inferno inteiro comemorando. Os demônios. Aquela pressão espiritual. Olha só. Vocês vão ver aqui, ó. Que uma grande, está dizendo no verso 27, um grande número de pessoas que o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas dessas multidões que o seguiam, que o amavam, que choravam por ele, também haviam multidões de pessoas cheias de ódio, cheias de demônios no coração, que com certeza Jesus ali agora, pegando aquela cruz que deve pesar aí uns 90 quilos, de 90 a 100 quilos, não sei, eu não sei o peso exato, com aquilo nas costas, imagina aquela madeira cheia de pontinhas. Quem já trabalhou com maçonaria sabe o que é uma ferpa. Aquilo sai e gruda na pele da gente. Para sair é só com uma, como é que fala? Com uma agulha para arrancar aquilo, que aquilo fica cravado na pele da gente. Imagina ele com a pele toda estilhaçada e ainda coloca um pedaço de madeira cheio de ferpa no ombro. E tem que carregar aquela peça de madeira descalço. Aquele sol de Israel que é parecido com o sol do Piauí, que chega até uns 40 graus ou mais, que ali é região desértica. O chão, aquela terra, quando não é areia, é aquelas pedras que ficam o dia inteiro no sol, então aquilo vira uma frigideira. Aí começa a nascer as bolhas no pé dele, nasce, estoura, né? Porque é assim. Uma vez eu fui jogar bola lá no Rio de Janeiro, que é um calor também, eu fui jogar descalço, dei bobeira, meu pé encheu de bolha, lá perto da casa da minha madrinha. Eu fui visitar minha madrinha, fui pra casa da minha madrinha Beth, quando eu era mais novinho, eu tinha acho que uns 14, 15 anos. E eu tava lá jogando bola lá em São Gonçalo, numa quadra que tinha lá perto. Eu conheci uns menininhos lá, uns rapazinhos lá na época, não esqueço disso. A hora jogando bola, aí meu pé enchia de bolha, eu não via, enchia, estourava, nascia outra, estourava, e a dor, aquele ardor no pé. Imagina, aí Jesus saía daquelas pedras pegando fogo, encostava na areia, aquela areia quente queimando o pé. Depois não só a areia, as britas pontiagudas tocando nas feridas dos pés. Consegue imaginar o que Jesus passou? E ainda aquela cruz pesada, o povo jogando pedra nele, cuspindo na face dele, soldados dando chicotada nas costas dele para ele não parar, e batendo. Meu irmão, estou falando para vocês ver o valor que é um sacrifício. Deus não poupou o filho dele.
por amor a você, e tem muita gente que é ingrato com Deus. Isso é verdade. Sofrendo, carregando aquela cruz pesada, aquele estresse psicológico. Uai, Jesus veio como um homem. Como que você não vai falar que Jesus não passou estresse? Você acha que Jesus estava lá igual Deus? Não, meu amigo, Jesus veio como um homem na terra, para vencer o mundo, para mostrar que tem um caminho para nós, que se nós seguirmos esse caminho vai dar certo. Estresse, gritos de multidões, gritos de amor e choro e gritos de ódio, quedas que ele levou. Imagina as quedas que ele levou. A Bíblia diz que seus ossos não foram quebrados, nenhum dos seus ossos, de fato não foram. Mas e as luxações da queda? Ele não estava igual tiras, ele não estava todo dilacerado, sangue vazando, onde passava derramava uma poça de sangue. Você imagina aquelas pedras, ele caía no chão, aqueles pedacinhos de brita, como eu falei agora há pouco, entrando na carne dele. Aquelas pedrinhas desse tamanhozinho, ó. Quando eu caí de bicicleta uma vez, que eu ralei, tomei uma queda, entrou até para dentro da pele as pedrinhas. Imagina um tanto de pedra dentro da ferida, do machucado. O povo gritando: meu Deus, ajuda, tem misericórdia dele. E as mulheres chorando, principalmente aquelas que amavam Jesus, Maria, mãe dele, Maria Madalena, entre outras, Verônica. E aí vai, né, uma turma, né, que seguia, chorando. Ele olhando para um lado e para o outro, cadê os apóstolos dele? Todos fugiram, com medo. Ser humano, medo de morrer. Era humano. Só ficou um, João, o único apóstolo que ficou até o fim dele. Então vocês vão ver o sacrifício, o preço que ele pagou, as quedas que ele levou no percurso, para chegar com a peça que ia matar ele, uma peça de madeira, uma cruz. Ainda ser exposto sua nudez, não mostrou as partes íntimas, porque Deus foi misericordioso. Então ali colocaram nele uma espécie de fralda, um roupão branco na parte de baixo. Provavelmente isso foi o agir de Deus. Mas os condenados à crucificação eram crucificados pelados, eram nus, era exposta a sua nudez, era vergonha total. E ainda uma peça de ferro, os cravos romanos, grande, gigante, tá? Esse preguinho que você prega aí na parede do seu quadro, não. Isso é invenção aí que o povo faz, teatro que o povo faz. Era uma peça, era um cravo desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho e dessa grossura. Era um cravo, mano. Era praticamente uma peça de metal mesmo, atravessado ou um pé no outro, ou um pé de cada lado, e furado ou na ponta aqui das mãos, no meio, ou aqui nesses ossos, que é onde segura e sustenta o corpo. Pendurado debaixo daquele sol, as feridas dilaceradas, o sangue acabando, e o pior, sabe o que é o pior da crucificação? É que quem está na cruz, ele está aqui, ó, pendurado, ele não consegue respirar direito, porque ele levanta e faz assim aquele esforço, aí respira e depois volta. Essa posição aqui de braços abertos
ela impede o seu pulmão de oxigenar. Então é quase impossível uma pessoa respirar naquela posição. Ela vai se esforçando para se levantar, para tentar respirar, e a perna vai dando cãibra. A perna vai enchendo de cãibra. Aquela posição faz com que os músculos da tua perna contorçam. Quem já teve cãibra aí na perna, sentiu os músculos contorcer? Eu já gritei de dor, já pulei da cama várias vezes com essa dor. Então aquilo vai fazendo contorcer, ó, os músculos. E aí o ar que você libera, que você puxa, você tenta liberar, mas você não consegue. Aí fica o dióxido de carbono dentro do seu pulmão, destruindo seu pulmão. E aí você não consegue fazer aquela oxigenação. Vai chegar num ponto que o seu pulmão vai entrando em, como se fosse, se eu não me engano a palavra certa, é embolia pulmonar. Seu pulmão não vai aguentar. Ele vai colapsar. E o pior é que os presos, ou as pessoas que eram condenadas à crucificação, passavam dias, meses lá, pendurados. Alguns morriam em alguns dias, outros viviam mais. Alguns, pela misericórdia, as pernas eram quebradas, para que eles morressem logo, sem ar. Outros eram transpassados. Então ali, Jesus, ele pagou o preço. Ele levou o ladrão para o céu. Ele disse, olha, era Dimas o bandido. Ele disse, lembra de mim, Senhor, quando estiver no meu reino. Ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi humilhado. Desce daí, não é o Filho de Deus. Desce dessa cruz para a gente crer em você. Sacerdócio falando isso. Ele ainda perdoou. Tem gente que não aceita nenhuma palavra dura, fica magoado, já fica de biquinho, ó. Eu estava sendo crucificado e perdoou. Falou, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Muito forte. Jesus era homem, mas era 100% espiritual quando ele veio na terra. Ele era um homem 100% espiritual. Santo, puro, não pecou. E agora, a consumação do sacrifício. Ele disse, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estava selado o sacrifício. Naquele momento o céu escureceu. A terra teve um grande terremoto. O templo se abalou. E o véu que estava no templo se rasgou. O véu era o que separava a presença de Deus dos homens. Era o Santo dos Santos, onde estava a presença, a Shekinah de Deus, a Arca da Aliança. Quando o véu se rasgou, agora os homens tiveram o direito de novo de se tornar filhos de Deus. Os que estavam mortos ressuscitaram no dia em que Jesus morreu na cruz. Muitos. Eu não estou falando dessa ressurreição nossa, eu estou falando da ressurreição da época de Abraão, os profetas, e o paraíso que estava do lado do inferno, que havia um abismo que dividia, foi colocado debaixo do trono de Deus. Aleluias. E a nova aliança foi selada por um sacrifício.
O sacrifício tem poder. Eu ensinei todos os princípios nessa campanha do que é um sacrifício e de o que você deve ter antes de fazer qualquer sacrifício. Misericórdia, compaixão, gratidão e entre várias coisas. Eu ensinei todos os princípios de um sacrifício para que ele tenha sucesso. Jesus não desistiu de morrer por você. Seja grato a Deus em tudo. Qual é teu sacrifício mesmo? Será que ele te dói como o sacrifício de Jesus doeu? São perguntas que não querem se calar. Será que você tem feito por Deus o que Ele já fez por você? Pelo menos 1%. Deus quer uma entrega completa. Deus quer uma entrega genuína. É isso mesmo. Amém, queridos? O sangue de Jesus tem poder. Ele nos comprou. Ele nos selou. Louvado o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero colocar essa canção aqui para vocês. Direi se tu és a luz e vida em mim. Glória a Deus. Sendo tu meu alvo, Jesus. meu precioso amor. Busco tua face, graça eterno amor, e tudo que agrade, Senhor meu Deus e meu Pai, teu lindo coração. Sou um sacrifício
com tua palavra que me alimenta e me torna santo. Possam ser, meu Pai, respondidas através desses sacrifícios. Assim como a salvação chegou até nós por meio de um sacrifício, Deus, Tu tens o poder, Senhor, de mudar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês poderosamente hoje à noite. Encerramento total, né, da nossa campanha. Você que não vai poder participar à noite, Deus te abençoe. Obrigado pela participação dessa